Oi, eu sou a Silvia da Casa da Ciranda. Nós estamos aqui para trazer conteúdos que sejam relevantes e que possam ajudar situações de qualquer contexto, na educação, no autoconhecimento, situações onde a gente possa contribuir e podemos sair, né, dos obstáculos com maior facilidade. E eu quero compartilhar com vocês uma conversa que eu tive com uma amiga minha essa semana. Tempos atrás ela me perguntou sobre contos, que ela gosta das histórias, que ela tinha vontade de contar histórias para os filhos. E eu comentei que eu sempre fiz isso e eu tinha em casa livros e tudo. E por fim, assim, acabei emprestando a ela um dos meus livros, que são os contos dos irmãos Grimm, da editora Itatiaia, e eu disse que ela podia ler, né, esse livro, contar as histórias para os filhos. E tem as histórias ali clássicas, como Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida, entre outras histórias super bacanas. E aí, dia desses, a gente se encontrou e surgiu de novo esse assunto, e ela me disse que ela teve um receio, assim, um bloqueio para contar a história, porque tinha ali na história o final e algumas outras partes muito drásticas, muito violentas, muito agressivas. E quem estuda os contos, estuda as histórias, né, especialmente as dos irmãos Grimm, sabe que as histórias elas trazem uma estrutura e que elas são utilizadas até em tratamento terapêutico. E no caso das crianças, as histórias têm um papel fundamental na formação da identidade psíquica da criança. Então, todos os personagens contidos ali são personagens que estão também internamente em nós, seres humanos. Então, quando nós contamos uma história, no caso dessas dos irmãos Grimm, que são histórias estruturadas e que têm uma finalidade de formação do ser, né, que entra na alma da criança, a gente está ajudando essa criança nesse desenvolvimento psíquico dela. Então, toda parte que também tem essa, digamos, violência, né, entre aspas, ela acontece sempre com os vilões, no caso. Então, isso indica que na vida a gente vai sempre se deparar com obstáculos e todos os nossos atos eles têm consequências. E isso ajuda na formação do ser. E a imagem que a criança forma daquela situação da história que ela escuta é diferente do que ver uma imagem agressiva que choca realmente uma criança. A criança ela vai entender aquilo do jeito que ela pode, do jeito que ela pode conceber. Então a gente não precisa se preocupar com relação ao que é dito, porque ela vai olhar aquilo na cabeça dela e vai, às vezes não vai ser do jeito que a gente entende, porque nós adultos estamos como que contaminados mesmo por imagens que nós vemos na TV, por tudo que a gente, né, vê, assiste ou já assistiu, jornais, essa coisa toda que mostra, né, imagens muito drásticas. Mas a criança não, ela enxerga aquilo de uma outra maneira, muito mais sutil, muito mais leve. Então, para ela, aquilo que muitas vezes no adulto choca, para ela não vai chocar, porque ela tem uma outra forma de receber. E ela vai formar na psique, na cabeça dela, a imagem que convém dentro daquele contexto. Então, quando nós fazemos isso, a gente está ajudando a criança na formação de caráter, na formação de moral, em toda a identidade dela como ser humano. E todos esses personagens fazem parte do nosso ser. Nós temos aqui dentro o vilão, o que vinga, nós temos o caçador, nós temos aquele que é o príncipe, o rei, a rainha, nós temos tudo isso dentro de nós. E quando nós alimentamos a nossa
alma com as histórias de boa qualidade, por isso que eu comentei até com ela dos irmãos Grimm, a gente está ajudando, né? Não é qualquer história, não é qualquer, especificamente essas, a gente poderia dizer que são histórias muito especiais e elas têm uma finalidade mesmo de ajudar nessa formação. Então, se isso faz sentido para você que está lendo com as crianças, está trazendo esses conteúdos, eu acho que é por aí, né? A gente não pode camuflar e nem deixar que o vilão ele tenha um final feliz mesmo, ou que o castigo que ele recebe pelos atos que ele tem são leves, porque na vida não é assim, né? Todo ato tem consequência. Quando a gente ensina isso para as crianças, eles vão entender e na vida adulta vão ter um caráter formado com relação a isso. Então eu vejo hoje as histórias, os contos, como algo fundamental na formação da criança. Então, se você gostou, curte, compartilhe e a gente vai continuar aqui trazendo conversas, trazendo pontos que nós achamos relevantes, né, no âmbito da educação, do autoconhecimento e o que mais for sendo visto, né? Então, um abraço para vocês e até a próxima.